Muito bem, nossa aula de hoje irá relembrar um pouquinho sobre o realismo, ok? Onde nós temos um desejo de fugir da realidade. Isso já é uma atitude coerente com a natureza humana, uma vez que o homem ele é sujeito à instabilidade de suas emoções e um mundo cada vez mais instável. Em algum momento o homem recebe um firme impulso de coragem, ora ele sente aquele frio abraço do medo, ou ele sorri ante o êxito dos seus empreendimentos, ou ao mesmo tempo em que ele teme essa súbita rasteira da frustração. Então essa exaltação do prazer, ela passa a ser ofuscada pela noção da eminente chegada da dor, né? E o que você vê aqui? Nós temos então um homem consciente das limitações dele, mas frente à realidade do que ele não consegue escapar. E é isso que nós temos no realismo. O homem vê um panorama sombrio de injustiça social, onde o mais forte oprime o mais fraco, o preconceito, a exploração. E o realismo, então, ele expôs essas razões, né, que justificam o modo como o homem procede nas diversas circunstâncias, mas sempre sujeito à força da sua natureza. Então, nós temos aqui uma tela, os quebradores de pedra, retratando exatamente este momento onde o realismo procurou deixar impregnado na memória o estilo de uma época, certo? Mas você lembra do romantismo, né? E o realismo agora surge como um movimento cultural e literário lá no século 18, 19 para 20, né? Em oposição ao romantismo. Ele foi uma história, na verdade, uma escola literária que usa a linguagem clara, objetiva e cuja temática principal são os problemas sociais da época. E aí eu tenho autores, pensadores influenciando esse período, né, do realismo e do naturalismo, tanto no Brasil como em Portugal. E aí eu tenho Comte, Darwin, Taine, Marx, são os influenciadores para essa mudança, né? Em que nós precisamos parar com aquele sentimentalismo exagerado, aquele subjetivismo, e nós precisamos agora mostrar uma nova classe, a classe que sempre ficou excluída, que é a classe mais pobre, a classe trabalhadora, ok? E eu tenho agora, então, dentro das artes, o realismo muito forte como tema principal. Mas quem iniciou? Qual é a obra? Gustave Flaubert com Madame Bovary. Esse é o marco para que nós venhamos a entender esse momento. Ele iniciou, né, na Europa, com a publicação desse romance lá em 1857, mas o movimento chegou ao Brasil e encontrou autores dispostos a experimentar essa nova tendência. E isso ocorreu num período em que a sociedade estava passando por profundas modificações, especialmente nas relações trabalhistas, em que um grande número de artistas buscava tema para sua arte no dia a dia do homem comum. E, ao mesmo tempo, essa arte parecia representar um grito, até então abafado, né, de uma parcela da sociedade que não tinha ainda encontrado modo de se fazer compreendida. E aí eu tenho, então, características que eu posso comparar entre o realismo e o naturalismo. O naturalismo é a versão popular do realismo. O naturalismo é o realismo levado às últimas consequências. E todo naturalista é realista, mas nem todo realista é naturalista, ok? Então, lá no realismo eu tenho o romance de revolução, no naturalismo eu tenho o romance de tese. No realismo eu tenho pequeno número de personagens, no naturalismo eu tenho um grande número de personagens. Lá no realismo eu tenho análise psicológica, e aqui no naturalismo eu tenho análise das grandes desvios do comportamento, uma redução quase total da vida interior. No realismo eu tenho o predomínio da razão, no naturalismo eu tenho o instinto prevalecendo sobre a razão, uma visão mais biológica do mundo. O realismo,
ocorre no ambiente burguês requintado, e o naturalismo, ele destaca para os aspectos repugnantes da condição humana, a patologia social. No realismo eu tenho um meio corrompido moralmente, e no naturalismo eu tenho um meio corrompido moral ou economicamente. Então você consegue perceber que nós tivemos influência de dois fatos históricos muito pertinentes para essa mudança toda, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, a partir do momento que uma nação começa a crescer economicamente, há lutas de classes, né? Aí os que têm mais poder, detêm o poder, eles possam a explorar aqueles que são menos afortunados. E isso fez com que surgisse, então, dentro das artes, da literatura, esse desejo de retratar o sofrimento dos oprimidos. Okay? E nessas obras, nós conseguimos perceber algumas características muito importantes. Uma delas é a objetividade. Eles não pretendiam em nenhum momento mexer com as emoções, nem passar aquele amor exacerbado, aquele amor impossível, aquele subjetivismo de sentimentos, mas era aquilo que se via, era o sofrimento daquela classe explorada. A contenção das emoções não era para colocar ali as emoções do eu lírico ou do artista, era exatamente retratar o que ele via. Se você olhasse uma obra realista, chocou você, mas a intenção do artista não era mexer com seus sentimentos de chocar, mas sim para que você percebesse que havia uma diferença social muito grande. Outra impessoalidade do narrador na escrita. E aí eu tenho ali o autor, né, na narrativa literária, não se colocando lá o eu, mas eles colocando o sofrimento do homem. A narrativa é lenta, por isso você tem muita descrição em determinadas obras realistas, para que você possa, o leitor possa entrar e entender a narrativa e o sofrimento do personagem. Na escrita, há uma preocupação muito clara com relação à correção e à clareza de linguagem para que possa ser entendida, ok? Quem são os autores que nós podemos relembrar neste momento para que você tenha uma ideia? Primeiro aqui é o Raul Dávila Pompeia, esse é um dos autores, o outro é o Visconde de Taunay, e o nosso mais importante, nós temos o Machado de Assis. Deste autor, é importante que você saiba que ele produziu muito. E a correção gramatical que ele procurava usar na sua escrita, a elegância do estilo da escrita, a delicadeza do humorismo e principalmente o perfil psicológico dos personagens são a razão do sucesso desse autor. Que além de ocupar cargos públicos de chefia e direção, ele tornou-se o presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele foi o fundador da academia. Para você perceber a importância desse autor para a nossa literatura brasileira, ok? A fim de que você perceba que foi um dos autores que mais retratou esse período aí literário. Depois nós temos também no Brasil alguns outros, mas o que é mais importante agora é você dar uma lembrada primeiro de algumas coisas pertinentes sobre o realismo. E um pouquinho só de Machado de Assis para você. Ele revolucionou a literatura brasileira, porque ele revelou de uma forma tão impiedosa um retrato da sociedade do Segundo Império, e a crítica social do Machado de Assis, ele desenhou uma sociedade burguesa tão realista que acabou cativando em lugar de provocar um embaraço para essa sociedade. Mas ele também teve fases, né? Teve a fase de amadurecimento romântica, de amadurecimento realista. Então eu tenho obras que elas se dividem em romance. Ele escreveu romance e contos. Eu tenho obras românticas, né? Como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena.
e aí a Garcia, e agora eu tenho as realistas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Como pode, depois de morto, você escrever memórias? Interessante. Quincas Borba, que aí você tem o personagem ali, o foco realmente é um cachorro, né? Figura de um cachorro ali, e é interessante você ler a obra para conhecer melhor. O Dom Casmurro, o Isaú Jacó, Memorial de Aires, e lá nos contos eu tenho os contos fluminenses, História da Meia-Noite, e realista eu tenho Papéis Avulso, várias histórias, páginas recolhidas, relíquias da Casa Velha. Então, o Machado, ele inovou pela técnica dele, porque ele rompeu com o tradicional, com aquela sequência linear do enredo, e as constantes interferências do narrador, chamado de digressões, né? E essa multiplicidade e fragmentação dos episódios, onde ele dava mais ênfase aos aspectos psicológicos e morais dos personagens. Então nós temos os romances machadianos, mulheres muito fortes, a ponto da criação dessas mulheres serem recatadas, sedutoras, adúlteras, fatais e dominadoras. Uma marca da forma ficcional machadiana é essa, é o constante chamado ao leitor para participar da história. E com isso ele estabelece uma metalinguagem, ou seja, a obra ela passa a chamar atenção para a própria narrativa, impedindo qualquer envolvimento acrítico do leitor. E o interessante de Machado era os seus sistemas, né? Ele inovou tematicamente porque ele denunciou os casamentos, né, como uma forma de comércio ou troca de favores, o adultério, que era muito real, mas não era narrado agora, e ele tem bem presente isso na obra dele, A Cartomante, né, e também Dom Casmurro, A Missa do Galo, e também Quincas Borba. Mas ele também esmiuçou aquele outro sentimento chamado loucura, e aí temos isso em Quincas Borba e também no Alienista. Aí temos a hipocrisia, o egoísmo, que são atitudes motivadas por interesse. E ele mostrou a mediocridade das pessoas e a exploração do homem pelo próprio homem. Interessante, né? E a ideologia? Bom, Machado, ele mostrou nos seus textos um narrador pessimista, cético e um finíssimo humor irônico, né? A escrita dele, como já conversamos, uma escrita com correção, com bom gosto, e essa obra, essa forma de escrever, essa ideologia, ele aproximou a linguagem escrita da falada. E isso expôs os modismos, né, refletindo as leituras do escritor. E aí nós temos a intertextualidade, outra grande marca das obras dele. Então ele se demonstrou estar em sintonia com o espírito da época, certo? Então, de todos esses, o mais pertinente para que você realmente preste atenção, observe, leia obras Machado de Assis. Ok? Muito bem, as pequenas dicas e lembranças do que nós já estudamos sobre realismo, ok? Para que na hora que você for resolver questões objetivas, você consiga fazer inferências sobre este período, onde foi uma mudança total. Depois do romantismo, daquela água com açúcar, agora eu tenho a realidade dura, sofrida, de uma classe excluída, mas uma denúncia, né? Uma forma de denúncia, ok? Só resta dizer a você, tchauzinho, até a nossa próxima aula.